Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos iniciando então a disciplina de planejamento estratégico, a disciplina de outubro. Então vamos lá, faltam só mais um mês aí, outubro e novembro, né? Para acabar esse ano, acabando já essa fase. Então vamos fazer um esforço em conjunto agora para a gente apresentar e aproveitar bem as aulas nesses últimos 2 meses aí desse ano. Ele é uma sequência, né? Lembrando que vocês começaram com ambientes e cenários empresariais, para tecer aquelas questões lá de visibilidade de mercado, de o que ia acontecer para frente, de analisar. Depois a gente passou pelo empreendedorismo, então as startups, os modelos de empreendedorismo, e agora a gente seguindo tem uma sequência, né? Que depois dessa primeira parte da análise de mercado, de você já ter teu negócio, então agora a gente passa já para aquela efetivação do negócio. Então, um planejamento de como vai ocorrer a nossa empresa, o nosso negócio, a nossa indústria, o que vai ocorrer agora. Lembrando sempre que a gente já comentava muito em todos os pontos, desde os cenários empresariais, que nós precisamos ter isso, nós temos que ter um planejamento do que vai ocorrer, seja do ponto de instalação do nosso negócio, quem são nossos clientes, como que a gente vai vender o produto, de todas as maneiras, precisa ter esse aqui, o planejar, né? Então, para começar, deixa eu contar, nós temos uma teoria, né? A teoria da canoa, né? Que foi feito, vou colocar para vocês, para a gente poder analisar daí, né? Então, uma empresa X, qualquer uma aí, contra uma firma japonesa, decidiram organizar uma competição de canoa, de canoagem no Rio, né? Para acompanhar seus desempenhos. Cada time deveria ser composto por 8 integrantes. Então, a empresa X e a japonesa. Ambas equipes treinaram rigorosamente para essa competição especial, mas a equipe japonesa venceu, em larga margem, né? A empresa X ficou realmente desapontada, né? Mas o que houve para ter essa derrota, né? Então, os diretores chamaram, decidiu elaborar uma nova estratégia para estimular a equipe a vencer a competição no próximo ano. Eles remarcaram, queremos um novo duelo, então vamos marcar para o ano que vem. Então, esse ano a gente vai treinar de novo. Então, chamaram toda a equipe lá, a direção dos diretores, né? E após uma investigação assim sobre todos os detalhes, e por que a empresa X descobriu que a firma japonesa tinha 7 remadores e um capitão. Já a empresa X, que perdeu, tinha apenas um remador e 7 capitães. Então, eles tiveram um diagnóstico, fizeram uma análise SWOT e descobriram o que eles tinham de diferente da empresa japonesa. O presidente da empresa X então teve uma brilhante ideia, propôs contratar imediatamente um grupo de profissionais para investigar e analisar a estrutura da equipe e propor soluções, né? Porque era um caso muito complicado, né? Então, depois de 2 meses de trabalho árduo, os experts concluíram que a equipe da companhia X tinha muitos capitães e poucos remadores, o que eles deveriam modificar sua estrutura. Com bom treinamento e melhoria de performance, a equipe X deveria vencer a competição. Essa era a ideia, né? O que eles fizeram? Então, o plano foi o seguinte: a equipe deveria ter composta por 4 capitães, 2 supervisores, um líder e um remador. Novas medidas deveriam ser adotadas de maneira a estimular o único remador a ter mais responsabilidades aí. Depois de um ano de trabalho árduo, a equipe japonesa venceu novamente com a mesma estrutura, um capitão e 7 remadores. O que aconteceu? O remador da equipe X foi imediatamente demitido por sua fraca contribuição. Pobre coitado, né? Já os diretores, os líderes da equipe receberam um bônus por tentar vencer a competição através de seu pensamento estratégico. Então, vamos lá, pessoal. Era apenas uma inicial para a gente tentar colocar, né, que às vezes a análise, seu planejamento, o quanto pode influenciar no negócio, né? Então, como definição de estratégia, planejamento estratégico, né? Vamos lá. Primeira questão.
É uma arte e ciência de formular, implementar, avaliar a funcionalidade das decisões centrais, que permite à empresa, à organização atingir seus objetivos. Jefferson, você trabalha onde? Tati, boa noite. Débora agora também está conosco. Boa noite, professor. Tudo bem? Joia. Que bom, que bom. Então, ó, Tati, isso aqui também é para, nós estamos falando sobre planejamento estratégico desse mês, vai ser muito importante para você ali na sua empresa, ali, né? Até de performance, de decisões, né? Que você tem que tomar em certos momentos, né? Eu acho que já ocorre isso lá, você já tem que fazer isso, né? É verdade. Então, vamos lá. Então, o planejamento estratégico, então, tem que formular, ela é composta pela formulação da estratégia, implementação e avaliação. Então, sempre esse ciclo, né? Primeiro criar, que é essa formular, implementar e depois avaliar se deu certo ou não deu certo. Porque é aquela questão assim, sempre avaliando o que pode ser alterado, o que pode melhorar. Então, o primeiro passo, então, a formulação da estratégica é baseada naquilo que a gente sempre tratava. Como forma uma empresa, precisa sua visão e missão da empresa. Onde que ela quer chegar? Qual a visão do mercado? Qual a visão do que com os seus empregados? Ali que a gente já consegue identificando, ó, uma análise SWOT novamente fazendo parte do nosso métier aqui, né? Identificando oportunidades externas e ameaças, determinando forças e fraquezas internas, estabelecendo objetivos a longo prazo, gerando planos e alternativas, escolhendo estratégias específicas a serem perseguidas, né? Então, novamente, como é importante aquela primeira e a segunda parte do chá que a gente teve nas disciplinas anteriores, né? Que é o ambiente de cenários empresariais, depois empreendedorismo, e volta-se aquela questão de uma análise através do SWOT, né? Aquelas ameaças internas e externas, né? Oportunidades, forças e fraquezas. É como a gente falou desde aquele momento lá, aquilo já é um panorama, é o ponto inicial para você fazer um planejamento estratégico, né? Principalmente nessa questão, né? Quando que ele é muito importante, né? Igual o que ocorreu esse ano, essa pandemia, ninguém estava preparado, a não ser que você já, dentro do seu planejamento, você já tenha algo que poderia ser colocado parecido com isso, por exemplo, aumento do dólar e dos produtos de matéria-prima, alguma coisa que fosse diferente que poderia afetar teu custo. E isso você só consegue fazer se já fazer um planejamento, né? Então, a primeira questão é essa formulação da estratégia. O que nós vamos fazer? Como vai fazer? Ele está baseado na nossa missão. Temos alternativas para o ano que vem? Por exemplo, agora, né? O que é melhor nesse momento? Nós estamos em outubro. É interessante a empresa pegar um empréstimo agora? Vai ter caixa para pagar o ano que vem? Vai haver uma recessão agora a partir de janeiro? Porque assim que acabar aquele auxílio, você pode ver que os preços dos produtos quase dobraram ou triplicaram em algumas questões, né? Então, como que isso fica no final do ano? Só o combustível no último mês foram 8 aumentos, né? Como que vai ficar agora para o próximo ano, com esse aumento de toda a matéria-prima, né? Dentro da formulação da estratégia, nós temos esses pontos, então. Em que mercado que nós vamos atuar, quais negócios abandonar e não vai ser interessante insistir, como alocar recursos, da onde que a gente vai constituir mais recursos para a subsistência da empresa. É interessante expandir as operações ou diversificar os produtos, né? Abrir filiais ou lançar novos produtos. É válido, nesse momento, entrar no mercado internacional? Ou o que é melhor, unir-se aos parceiros, tentar fundir com outras empresas, ou ir sozinho e correr os riscos? Como evitar uma aquisição hostil, né? Então, são todos os pontos iniciais do planejamento, que são as perguntas bases que você consegue responder e já fazer essa primeira parte, que é a formulação da estratégia. Agora que nós já temos nosso método, a nossa fórmula, respondemos todas aquelas perguntas, e agora? O que a gente faz? Então, primeiro, a questão da implementação. Sempre ele pensa naquela questão lá, nós temos missão e visão, então nós temos objetivos já anuais, quais as políticas que motivam os funcionários,
que tipo de recursos e estratégias possam ser executadas durante o ano, né? Então, sempre lembrando que o planejamento estratégico, ele segue alguns passos, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Até onde que a gente quer chegar, até que ponto a empresa quer crescer, é a viabilidade dela crescer ou não. Então, o que eu posso conseguir a curto prazo, nos próximos meses agora? O que eu posso tentar a médio prazo, de 1 a 2 anos, a executar e consiga transformar a empresa? E 5 a 10 anos é o que é a longo prazo também, um planejamento que em 10 anos e 5 anos eu quero ter mais 4 filiais espalhadas para outros estados, em 10 anos eu quero vender meu produto internacionalmente. Então, isso já tem que estar especificado na formulação e para a implementação do planejamento estratégico. Então, ele faz parte disso daqui, você já pensar até que momento, um objetivo, uma linha que eu quero seguir, e aquela questão lá em cima, eu quero estar com uma rentabilidade de tanto, produção, funcionários, tudo certinho, né? Então, também é chamado, né, de implementação ou estágio de ação, né? A execução mesmo do planejamento. Como eu falei para vocês, sempre modificando, então existe a avaliação da estratégia, que é sempre aquela questão da revisão dos fatores, sejam elas internos, sejam externos, que é a base da questão anual, né? Então, como que deu esse ano? Qual que foi o desempenho dos funcionários? Qual que foi a produção? A gente atingiu a produção? Sempre tem esse primeira questão no início do ano, estabelecer uma cota, né? Estabelecer um volume de produção, de venda, e quando que a gente conseguiu atingir isso? Em 6 meses a gente fez um planejamento anual de que nós íamos fazer uma produção de 40 mil toneladas e isso em junho a gente já venceu isso. Ou a gente não chegou nem na metade disso. Então, qual a fórmula, qual o meio de desempenho, né? E, principalmente, a questão principal no planejamento estratégico é esse objetivo também de decisões corretivas, que sempre é momento de tentar mudar e acertar. Se eu tracei um objetivo, se eu tracei uma maneira de evolutiva ali de a curto prazo, estou vendo que eu não vou atingir o objetivo, não está dando certo. Então, essa aqui é a principal norte também de poder alterar, nada é fixo. Então, eu consegui estimular meus funcionários a produção mais, mas eu sei que ainda a parte técnica deles não está satisfeita, então vamos alterar. Vamos colocar um plano de formação técnica para os funcionários agora durante o ano que não estava previsto aí no planejamento estratégico, mas houve a necessidade. Então, é por isso que essa questão ali de decisões corretivas, ao longo do processo, ao longo do ano, eu posso alterar os processos. Através desses 3 níveis, né, que a formulação, a implementação e a avaliação, principalmente em uma grande empresa, né, então, o institucional, que é o corporativo, o intermediário são os setores e o operacional são os funcionários, né? Sempre coloca essa questão de tornar mais competitivo dentro da empresa, né? Então, prêmios, por exemplo, assim, você estimular os funcionários, setor X lá conseguiu bater a meta, né? Então, eles ganham algum produto, um dia de folga, uma menção honrosa, alguma questão desse sentido para estimular eles dentro do ambiente de trabalho. Isso também é parte do planejamento estratégico. Então, como a gente estava conversando, o institucional, que se preocupa, né, até onde, qual o nosso objetivo, como que a gente quer chegar, por exemplo, que eu coloquei lá, quem pensa nessa parte institucional são os diretores, são os presidentes, são os donos da empresa, o que a gente quer chegar daqui 5 anos, 10 anos, como eu comentei lá, por exemplo, a gente abrir novas filiais, lançar produtos novos, mercado internacional, são uma decisão de cima para baixo, né? Então, é uma decisão institucional. Já intermediário, são os setores dentro da empresa que vão elaborar que tática que a gente vai fazer para vender, como que a gente vai vender, como que a gente vai vencer a concorrência. Então, estou separado, são a metade da pirâmide ali que é intermediário, mas une-se todos os dois setores.
como que isso vai ser operacionalizado, né? Então, como a gente vai conseguir? Vai fazer uma redução do preço do produto, vai escolher uma matéria-prima melhor, vamos diferenciar um produto, né? Então, qual é a tática para a gente vender, para conseguir ultrapassar, melhorar as vendas perto dos concorrentes? Então, essa parte intermediária, que são os setores dentro da empresa. Já a parte operacional, são todas as pessoas lá que vão implementar as táticas, né? Ou seja, a equipe de vendas lá da ponta, os vendedores, a equipe de produção, a equipe de atendimento, se for um negócio com o público. Isso fica na base operacional que a gente chama da empresa, então os funcionários. Aí que vem aquela coisa dos estímulos no operacional. Estimular os funcionários a produzir mais, a vender mais, usando as táticas que o intermediário estabeleceu, que são os objetivos e missões e que o institucional colocou. Intuição e análise. Muitas questões vêm dentro dessa aqui. Uma tomada de decisão vem pela expertise, né? Aqui ele está colocando com intuição, que é praticamente útil de tomar decisão, situações de incerteza e poucos precedentes. Então, a intuição e expertise que você já tem sobre negócios, né? Então, como a experiência conta muito na decisão de determinadas ações, né? Por exemplo, agora, nesse momento, o que era melhor para uma grande empresa? Demitir todos os funcionários ou fazer corte de horas? E como tomar essa decisão? Quem está aqui, eu acho que é a Tati, vocês tomaram uma decisão dessa, né? Para vocês não foi... vocês tinham 2 turnos ou 3 turnos na empresa? A gente possuía um turno só. A gente até no começo do ano começou, mas aí a gente teve que reduzir. E até então, como diz, né, ainda está sendo estudado para o próximo ano a gente voltar com o turno da noite, de volta principalmente na secagem da lâmina, mas ainda, como diz, estamos em análise ainda, professor. Isso. Já para um planejamento a médio prazo. Né? Sim, mas ali no foco da pandemia, ali em março, abril, maio, vocês chegaram a reduzir as horas ou não, dos funcionários? Não, a gente sempre, nosso objetivo era não parar, né? Então, sim, a gente se focou naquilo, mesmo que a gente estava fazendo material e estocando nas 2 primeiras semanas ali da pandemia, mas a gente não parou. Aí que vocês tiveram o que nós estamos comentando agora, né? Essa análise. Vocês sentaram e tomaram a tomada de decisão, né? O que nós vamos fazer, né? Provavelmente foi isso, né? Exatamente. Para a gente não parar, mesmo se a gente não vendo, o que a gente faz, né? Manter os funcionários, nem que vamos colocar, se tomaram uma decisão de fazer estoque, né? Exatamente, nem que não saísse os caminhão para entregar, mas, né, aquilo que a gente não queria que os funcionários, né, desse férias ou tivesse que demitir alguém. Então, a gente sentou, foi essa uma das decisões e acertamos. Ele é uma decisão institucional, intermediária operacional, como a gente tinha colocado aqui, né? Exatamente. E só para a gente colocar aí, que foi uma tomada de decisão correta, né? Porque depois vocês melhoraram as vendas, né? E vocês tinham um bom estoque já, né? Para venda. Sim, tínhamos estoque e, como diz, agora estamos naquela também que a gente senta e está dizendo, meu Deus, tanta loucura, porque o nosso planejamento até então era de fazer 50 metros, a gente já está fazendo 10 a mais. Isso que eu coloquei, né? É aquilo que a gente está vendo que está uma loucura. Então, tudo que eu estou falando aqui, tudo que você está vendo nesse mês é o que você já executou na prática, nesse ano, né? Nesses meses. Né? Que aquela coisa que o planejamento a curto prazo ultrapassou a meta que vocês colocaram, fizeram essa tomada de decisão e foi correta, de manter os funcionários e manter a produção, porque depois disso houve um aumento nas vendas, né? E vocês conseguiram vender todo o estoque, ou rodar, né? Fazer o rodízio, né? E de caixa e do estoque. Né? Então, como é... Só que vocês também sentaram no que vem, como se colocou ali, vocês tinham 50 metros, né? E ultrapassaram, né? Porque essa era a média dos outros anos ou não? Sim,
Na verdade, professor, é assim, como a gente tem a parte do Pinos, né? A gente sabe que já está meio escasso, então o que a gente pode comprar, a gente comprou, temos mato ainda. Só que a gente sabe que a longo prazo isso daí é uma coisa que vai, né, ser pouco. Então a gente tinha estipulado nessa meta. Só que, como o mercado tá bom, nós temos que aproveitar. Como diz, é agora para a gente poder pagar mais tarde um preço de uma tora um pouco mais elevado. Então agora é hora de nós trabalhar. Verdade, corretíssimo. Muito interessante mesmo, é bem isso. E já se planejar para o ano que vem, né? É como a gente diz, quando a gente tem uma empresa, o patrão, ele nunca pensa só, daqui a 6 meses. Gente, a visão é sempre lá na frente. A gente, principalmente, quem precisa, igual o professor até falou de financiamento. Então, quando você vai comprar um maquinário, que hoje o maquinário não é 300 mil, hoje a gente já se fala, tipo, 800, 1 milhão. Então, é uma coisa que você se planeja, não é tipo 1, 2 anos, é algo Não, de é médio e longo prazo, é de 5 a 10 anos, né? exatamente. Então, a visão é essa, e as oportunidades vêm, temos que agarrar. Aproveitar. Exatamente, aproveitar, né? E também é uma questão dessa, principalmente assim, né? Porque o investimento, até que ele tenha um retorno, ele vai iniciar um retorno com 2 anos, né? 2 anos e pouco, isso vai conseguir um retorno, comprar uma máquina nova, né? Sim, Aumentou a produção, mas para pagar ela, a depreciação, e que ela gere lucro, vai ser daqui 2 anos, né? De sim. produção contínua, né? Mas é bem isso, professor. Às vezes a gente tenta com os funcionários, a gente comenta quando, até vou colocar um exemplo aqui, quando um funcionário quer comprar um carro. Então, eles só pensam na hora dele chegar lá na agência, tirar o carro e a parcelinha fixa do mês, né? Que vai lá, vamos apanhar uma parcela de R$ 700 de um carro. Aí eles não contam que tem todos, né? Então eles não tomam assim, esse planejamento que nesses 4 anos o carro vai precisar de manutenção, vai precisar o documento. Então é assim. Então tudo tem que ter um planejamento, porque senão as coisas não fluem. Exatamente, corretíssimo. Pensar, mesmo que não é curto prazo. A empresa tem muitas questões, né? Como coloquei também ali, a gente já fez da análise de outras maneiras assim, né? Porque como influencia, por exemplo, agora vocês estão no mercado interno, vocês não estão exportando ainda, né? Mas a Não, matéria-prima aumentou por causa do dólar, né? Que aumentou também, né? Então, acho que cola, os outros materiais precisam, a matéria-prima que vocês precisam também aumentou bastante, né? tudo teve um aumento assim, meu Deus. Agora, principalmente nesse mês aí que passou, assim, foi assim que deu mais um percentual em tudo. Em tudo, não teve nada que não aumentou. Interessante que não há explicação para isso, porque, na verdade, assim, ele parece que eles querem tirar esses meses parados, tirar tudo agora em aumentos, né? E não tem uma explicação, não é só questão do dólar, a produção continuou, o Brasil continuou, toda a produção, assim, e o aumento, esses aumentos que eles estão ocorrendo aí, não tem explicações, né? Mas uma coisa boa é que o mercado está girando, né, professor? Digamos, É, até o repasse de valores a gente está conseguindo, tipo, até fazia desde 2014 que nós não conseguia repassar preço da madeira. Hoje já podemos dizer que mês passado a gente teve que fazer um repasse, porque com o aumento de tudo, né? Então sim, tivemos que fazer um repasse no aumento. Então, podemos dizer assim que o mercado está girando, tá bom, o pessoal está pagando, tem um dinheiro, mas é aquilo que para, digamos assim, a gente, vamos se colocar quem é funcionário, principalmente por questão de mercado. Veja o abuso com o arroz, né? Então, é, ali a gente já se começar a colocar tudo em ponta de caneta, meu Deus, tá complicando. sim. Por isso que eu falei, assim, dependendo o movimento econômico ainda, a gente não tem bem claro, né? Mas tem um momento que também vai dar um pico aí, que eu acho, acredito ali que em janeiro e fevereiro, né? Com todos esses aumentos ali, pode haver não um colapso, mas pode haver uma redução, assim, na questão de vendas e de tudo mais, porque com esse aumento abusivo que está tendo, né? Seja porque, Exato. para esse mês e para o mês que vem já vai ter um aumento novamente dos combustíveis. Girando esse aumento de combustíveis já aumenta Energia. produtos, né?
todos os produtos novamente, né? Então, eles querem aproveitar que é final de ano, toda aquela questão de viagem, aproveitar o pessoal. Então, ainda é um momento, assim, também de planejar e de estar com os dois pés no chão ainda, né? Sim. Para tentar visualizar como que vai ser o ano que vem, né? Que se a gente nem imaginava que 2020 ia ser dessa maneira, agora 2021 a gente ainda Dá até completamente. medo de pensar. Exatamente. Eu já recebi hoje que eles estão mandando todo mês. Parabéns, você chegou ao nível 10, né? É, tá. Mas vamos lá. Então, já com a participação da Tatiane, porque a Tati ela tem muita experiência nessa questão da empresa, e o que nós estamos conversando aqui é o que ocorre no dia a dia dela, então por isso que a gente pede muito a participação dela também para verificar como é na prática, né? Então, uma delas que a gente está comentando agora, que era essa tomada de decisão, que eles sentaram lá do início, como ela colocou, vou usar o exemplo dela ali, né, de uma empresa, manter a carga horária dos funcionários, manter os funcionários pensando na questão humana, um bem maior da empresa, e de continuar a produção. Isso reverteu uma tomada, uma intuição muito particular, que deu certo. Eles conseguiram se manter, conseguiram aumentar as vendas e todos os funcionários agora contratando mais ainda. A gente tem mais um conceito que é engraçado, mas é um conceito que é muito utilizado, o conceito do ouriço, usando o conceito para simplificar, para ter sucesso, né? Ele é um conceito usado em administração e planejamento estratégico, que a gente vai tentar explicar para vocês agora. Se eu pudesse escolher ser uma raposa, rápida, esperta, ou ser ouriço, qual você escolheria ser? Então, pensem bem, porque é igual aquela questão da empresa X e da empresa japonesa, né? Vamos ver as diferenças aqui. O que o ser ouriço tem a ver com o sucesso na organização? Em suma, é tudo. Tudo sobre aprender a arte da simplicidade, como um porco-espinho. Criar um foco claro para a sua organização, né? Então, ele é baseado numa antiga parábola grega que afirma: a raposa sabe muitas coisas, mas o ouriço sabe uma grande coisa. Então, o filósofo já Isaac Berlin pegou essa parábola e aplicou no mundo moderno, em 1953, e dividiu as pessoas em dois grupos, o grupo raposa e o grupo ouriço. E já em pesquisador de negócios, já também desenvolveu a mesma ideia em um clássico em 2001. Ele argumentou que as organizações provavelmente terão sucesso se conseguirem identificar a única coisa que fazem melhor, o seu conceito Hedgehog, ou seja, seu conceito ouriço. Quando uma organização identifica seu conceito de ouriço, né, seus líderes devem dedicar toda a sua energia e recursos para persegui-lo. Eles aumentam, que é grande, ficam difíceis, as organizações que se concentram, que são boas, sobrevivem e prosperam. Então, como que acontece isso? Entender o seu pessoal é verdadeiramente apaixonado pelo trabalho, né? Então, o estímulo para gostar do que faz, né? Identificando que a organização faz de melhor em qualquer outra pessoa. Determinando onde é bom gerar receita, ou seja, entendendo seu mecanismo econômico. Essas três respostas são o seu ponto ideal para a estratégia da sua organização. Ou seja, se os funcionários gostam de trabalharem no que fazem e estão bem física, mentalmente, fazendo o seu trabalho, e com isso fazer o melhor produto que tem, transformar aquele produto, bater as metas, objetivos, a produção, é onde que vai melhorar a receita e as vendas, né? Então, é focar. O que ele está tratando aqui, principalmente, é aquela coisa de diversificação, né? Primeiro, você tem que se especializar, primeiro você tem que fazer o que se faz de melhor. Então, o importante na empresa lá, qual que é o meu produto mais importante que eu posso transformar isso num produto perfeito, um produto que agrade o mercado, que venda bem, que seja nosso top de linha. Então, todos os esforços são para isso, para colocar a empresa na produção do seu melhor produto, gerando assim maiores receitas, né? Os três conceitos lá, em que você é profundamente apaixonado, que você pode ser melhor no mundo e que move seu mecanismo econômico. A junção desses três pontos
é que fazem o conceito ideal. Então, o que você gosta de fazer, como você pode fazer isso de melhor e como você pode gerar lucro com o que você tem de melhor. Então, ele é dividido assim, vamos explicar passo a passo agora. Pense que você sente paixão no trabalho, que faz acordar de manhã e faz trabalhar até à tarde. Voluntariamente, não. Em seguida, considere que seu pessoal sente mais ânimos, como de organização os inspira. Quais as motivações e valores que você procura quando contrata novos membros da equipe? Quem você quer trabalhando para você perto de você? Se é aquela pessoa esforçada, de atitude, honesta, valorosa, ou uma pessoa que faz intriga, fofoca, falta ao trabalho, só traz problemas, né? Então, aí que já vem a primeira questão, né? Depois, observe as declarações da missão e visão. Voltando ao princípio, quando a gente faz a empresa, né? Sempre a gente tem que colocar lá a missão e valores e visão da empresa. Essa visão, essa missão tem que ser contemplativa, deve ser colocada colaborativa com os funcionários, né? Com todo mundo dentro da empresa. Todo mundo tem que saber qual é a sua missão, qual é a visão que a empresa está. E, com isso, os principais valores, né? E aquela questão, eu não posso trabalhar num local que é contra alguns valores. Por exemplo, vamos lá, uma empresa que faz um produto defeituoso, que pode prejudicar outras pessoas, que sonega imposto, que sonega todos os impostos, que não paga os funcionários. Eu estou sendo cúmplice, né? Eu estou sendo convivente e conivente com a situação e aceitando a injustiça, né? E isso, para você, te faz bem? Isso é um valor seu? Aceitar a injustiça, aceitar o roubo e todas as coisas que são erradas? Então, por isso que a missão, visão e valores da empresa é muito importante. Para o institucional, para o intermediário e operacional. Todos têm que estar dentro dessa linha, todos têm que estar no mesmo objetivo. Nós podemos fazer de melhor dentro da empresa, né? Então, se você não pode ser o número 1 no mundo, esse negócio, pessoal, isso não deve ser o seu conceito de início. Ou seja, um objetivo nosso é sempre estar o melhor produto para as pessoas, fazer a maior produção, a maior venda, tentando ser a questão de competitividade daquilo. Eu quero ter o primeiro, eu quero fazer o melhor, o meu produto que seja o melhor. Então, para entender também que a organização nunca será melhor, seja honesta, você terá suas fraquezas. Lembre-se que não é bom ser em certas áreas, e ter a sua organização mais boa e mais poderosa. Então, se conseguir, primeiramente, dentro da empresa, focar e transformar um produto, uma produção, um negócio, aquele lá como o melhor perante os concorrentes, esse é o primeiro passo. Então, conhecer o que se faz de melhor. Dentro disso ainda, vem toda aquela nossa análise que a gente já fez lá, né? Que é a análise SWOT, para entender qual que é a nossa questão interna, das nossas forças e fraquezas internas, depois entender as nossas ameaças e oportunidades que a gente tem externamente, depois uma análise de competência social e uma outra análise que chama-se análise do FB. Então, com essas ferramentas, que a gente consegue também ter uma visão bem clara aonde que a gente quer se destacar, como é o nosso produto, por exemplo, usando ainda aquelas 5 forças de Potter, lá, então existem diversas ferramentas que podem nos ajudar a entender o que a gente faz de melhor ou melhorar, reavaliar para a gente ter o melhor, fazer o melhor. Né? O mecanismo econômico vem toda uma parte de custos, né? Que é o fluxo de caixa. Então, por isso que até a gente estava comentando lá que uma empresa ela não tem uma visão só de curto prazo. Para ela ter esse fluxo de caixa, sustentar, ter lucro, né? E se com isso daí ela ela possa fazer novos investimentos no ano que vem, seja em máquinas, seja em pessoas, funcionários, colaboradores, seja abrindo filiais, ou como a gente comentou ali, atingir novos mercados,
Então, ela é toda dessa maneira ali, primeiro, de entender como está o mecanismo econômico. Também é conhecido como lucro X, onde X é a medida única que pode ter maior e mais sustentável impacto em sua empresa a longo prazo. Né? Como a gente colocou lá, já do início ali do planejamento estratégico. Aonde eu quero chegar? Então, quanto eu quero estar faturando daqui a 10 anos? Quantas filiais, quantas empresas eu quero ter além do que a gente está atuando agora? Né? Qual a expansão que eu vou fazer? Eu tenho apenas um prédio de produção, daqui a 10 anos, pelo menos, eu preciso ter mais 8 prédios produzindo, 8 parques industriais de produção, quero atingir X limites, como a gente colocou ali, que a Tati estava especificando para nós ali, de metas, né? Então, ali, a minha meta desse ano era 50, já estou fazendo 60. Então, como isso a médio e longo prazo você tem sua meta? Né? Tem que tentar visualizar, fazer aquela questão dos cenários mesmo, assim, de como que vai ser daqui a 10 anos. E esse colocar como planejamento. Dentro desses denominadores econômicos, o que inclui, né? É um cálculo, é uma planilha que a gente faz lá com detalhadamente dos custos, então, de vendas, de receita, de despesas, fornecedores, para chegar num lucro, preferencialmente, né, tudo lucro, né, quanto que é o meu valor por cliente que eu posso lucrar, quanto que cada funcionário pode dar de lucro pelo local, região geográfica, peça fabricada, marca e venda, né? Então, para a gente colocar um valor em tudo isso, ele coloca como lucro, porque a gente nunca quer ter isso aí como prejuízo em um dos meios, né? Então, a gente tem que visualizar com essa parte de lucro. Se já está dando prejuízo em um desses pontos, é o momento daquela reavaliação lá, né? Reavaliação de usar medidas corretivas para alterar já a questão do lucro, para ter esse lucro. E não ficar já, se você já identificar alguma coisa aqui que está dando prejuízo, é o momento. Depois a gente vai para a etapa 4, sobreposição. Então, depois daqueles 3 círculos, então, onde que eles se sobrepõem? Aquele ponto-chave, onde que os 3 se encontram, né? Então, a visão central que deve orientar a estratégia de sua organização. Eu já sei qual é o melhor produto, eu já sei como fazer, porque são as pessoas que mais podem me ajudar, e o custo e a lucratividade que eu vou ter com isso. Então, esse é o ponto central que a gente coloca ali como sobreposição dos 3 círculos. Dando um exemplo, né? Imagine que pessoas da sua organização sejam apaixonadas por inovação e por beneficiar pessoas vulneráveis. Você percebe que tem capacidade de ser o melhor no mundo nos momentos de sistemas acessíveis de filtragem de água e transportadores portáteis de água. Você tem uma ótima rede de caridade e experiência em vendas em grandes volumes e grandes contas. Era o que a gente estava colocando também quando aconteceu com essa pandemia, enquanto alguns estavam com medo em casa e outras empresas começaram a produção de máscaras, de aquelas coisas de você poder usar o álcool em gel automático. Então, olha quantos negócios surgiram de uma situação que estava calamitosa para todo mundo, mas a gente fala aquela máxima, tem uma lei do marketing, né, que diz assim, que enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Então, essa é uma regra também ali, né? Então, como que eu posso, através do meu negócio, melhorar? Colocar um produto novo, melhorar aquele produto, ter uma lucratividade melhor. Aqui, colocando ainda dentro daquele exemplo ali, fictício ali da produção de filtros de água, a gente coloca como o sistema portátil de filtragem de água, em que as pessoas do país desenvolvimento pudessem usar para filtrar a água do rio. Aqui você já pode ver, além de você poder ajudar as pessoas de diversos países, instituições de caridade e o governo desses países. Não se preocupe com se o conceito turístico não for óbvio imediatamente. Você precisa fazer análises adicionais. Né? Claro, porque depois, o ponto ideal que a gente está colocando aqui, que é a revisão e comunicação da sua estratégia, é como isso reverteu para a empresa. A análise, novamente, e avaliação. Por isso que você tem que, aquela questão, estimular as pessoas que trabalham com você, buscando sempre o talento e a melhor capacidade de cada um, né? Então, a paixão, né? Sempre tentar assim, deixar o clima organizacional que a gente coloca dentro da empresa o melhor possível,
para que as pessoas sejam apaixonadas pelo trabalho. Elas têm, levantem de manhã e tem aquela coisa, poxa, estou indo trabalhar, ou não aquela coisa, nossa, de novo, não aguento mais, né? Então, você, para ter essa escolha de que tipo de pessoa você quer ao seu lado, né? Dentro disso, então, a gente coloca lá nessas 3 questões, né? Voltando lá. O propósito da empresa, né? Conectar pessoas, a visão ser referência, né? Aqui a gente está citando alguns modelos, assim, né? Que a gente colocou lá que todas as pessoas dentro da empresa devem ter esses 4 pontos, né? Qual que é o propósito para isso? Por que eu estou trabalhando lá, né? Qual que é o propósito? Por que essa empresa existe? O porquê que ela existe? A visão da empresa, onde eu quero chegar, o que eu quero ser, a missão, o que você vai ser, o que a empresa vai ser. Vamos colocar nesse modelo aqui de conectar pessoas, promover a justiça financeira e prosperidade, ainda naquele mesmo modelo que a gente colocou ali dos filtros de água, né? Ser referência do cooperativismo, promovendo o desenvolvimento econômico e social das pessoas e comunidades, né? Qual é a missão? Promover soluções e experiências inovadoras pelo meio da cooperação. Valores, que é muito importante, né? Respeito, valorização das pessoas, cooperativismo, ética, integridade, excelência, eficiência, liderança, responsabilidade, inovação e simplicidade, né? Então, 4 pontos muito importantes que devem ser entendidos, partilhados, compartilhados, exercidos dia a dia, pelo institucional, pelo intermediário e pelo operacional. Então, desde o lado, pode dizer assim, do funcionário na produção até o presidente, tem que entender esses 4 pontos ali e saber sobre isso, né? O que eu estou fazendo ali, por que eu estou fazendo isso e onde que eu quero chegar. Deixa eu ver se tem mais alguém. Gabriel, boa noite. Gabriel, você Boa noite, professor. Tudo bem? Você já visualizou no teu emprego lá, um quadro lá em algum lugar sobre isso, visão, missão e valores? Tá cortando, professor. Tá. Você já localizou na sua empresa lá um cartaz que diz visão, missão e valores da empresa? Oi. Como, professor? Tá, vamos lá de novo. Se você no teu emprego já viu isso na parede ou em algum lugar, a visão, missão e valores lá do onde você trabalha? Visão, missão e valores. É. Olha, professor, na verdade é complicadinho, mas é... Então, mais um tema de casa para você, né? Lembra-se que você já ia fazer análise de SWOT da empresa. Agora, mais um que é para você localizar a visão, missão e valores lá, se eles têm ou não têm. Não, assim, na verdade eles têm... Na verdade é muito conceituado, assim. Tanto com funcionário, cliente, pontualidade. Então é bem, vamos dizer assim, a missão deles, a visão que eles têm é totalmente a favor, sabe? Sim, correto. Com o cliente, colaborador, funcionário, sabe? Que nem aquela história, uma mão lava a outra, né? Sim, correto. Totalmente aberta aqui. Legal. Tati, vocês têm lá na empresa isso, Tati? Temos, professor. Eu imaginei já. Você tem missão e visão lá já, né? Deve estar no teu escritório ainda isso. Sim. Eu sempre digo que tem horas assim que quando a gente fala principalmente em valores, a gente tem que ser até tipo uma psicóloga já, sabe? Falei que a minha próxima faculdade vai ser psicologia, porque já entra ali em questão de valores, porque principalmente quando a gente luta com pessoas, né, professor? Corretíssimo, pessoas são sempre mais... E principalmente assim, dentro desses valores, ele é muita questão, a questão cultural, né? Com quem que eu trabalho com essas pessoas, qual o nível cultural das pessoas, né? E isso influencia muito, né? Sim. Então, e ali você tem todos eles, na verdade, né? Você tem uma certa questão assim que é com vendedores, fornecedores, tá lá, e como você diz aí, também tem que atender dos funcionários, a particularidade de cada um e o momento de cada um, seja de capacidade, seja de vida social, pessoal de cada um. Exatamente.
E por isso que é muito importante, né, da empresa seguir uma linha dessa questão de valores, né? A questão do respeito, valorizando pessoas, que a gente colocou lá, né? De tentar colocar e melhorar em todos os níveis, assim, das pessoas dentro da empresa, né, dos colaboradores. Sim, e principalmente, veja, professor, vou contar uma história que aconteceu essa semana. Aconteceu logo ali no começo da semana, 2 vendedores, nosso, tipo, digamos, lá de Minas Gerais, veio para nós o problema que eles acabaram brigando entre si, porque um foi vendendo uma área de outro. Então, você pensa, coisa que acontece lá fora, e querendo ou não querendo, vem para dentro da empresa. Aí a gente é longe, né? Então, tem os dois lados da moeda. Então, é aquilo que vem, veja, é uma coisa que acontece lá fora e querendo ou não querendo, tão perto de nós, né? Que influencia a empresa ali dentro. E é aquela questão, influencia mesmo, né? Não tem jeito. Tem que sentar e tratar daquela questão. Exatamente. Isso aconteceu já na segunda, acho que foi terça-feira já. Eu sempre digo assim que é pepinos que vem, não pra gente só descascar, é pra gente comer e emagrecer. Se fosse só pepino, era tranquilo, mas os abacaxi que aparecem que é mais complicado, né? Pois é. Mas eu não sei como é não sei, quantos funcionários vocês têm hoje, mais ou menos? A empresa tem 60, né, funcionários que é colaboradores aqui, e aí a gente tem mais os vendedores que são fora, né, cada um na sua região, que daí é pagado por comissão, né, que daí esse não é diretamente, né, digamos, é como se fosse um terceirizado. Sim, correto. Mas eu acho que eu não sei se ainda vocês devem enfrentar, porque a questão, como eu falar novamente, é cultural, às vezes, e vocês não enfrentam problemas assim, depois de pagar, não sei, o salário do mês ou quinzenal, na segunda-feira não aparecer pessoas? Ou... É o mais comum. Isso acontece muito. Imagino, né? Assim, professor, a gente tem 60 funcionários ativos, só que dentro desses 60 tem uns que até já foi feito termo, porque eles já não querem registro. Eles não querem trabalhar registrado por causa disso. Porque chega final de semana, segunda-feira eles não sabem. Então, tem tudo. É questão, assim, às vezes já vem de casa, porque, na segunda-feira meu pai não trabalhava, eu também não vou trabalhar, sabe? Sim, Tem, como fosse uma tradição já. tem isso. Tem uns que na sexta-feira já saem, já, principalmente, tipo, véspera, tanto de vale quanto o pagamento que a gente faz o vale, né? Para eles também. Então, é aquilo, assim, que a gente já tem uma listinha lá, já sabe que fulano, ciclano não vem trabalhar. Nossa. E daí chega final de semana, a cachaça come solto. Na segunda-feira é recesso, é o domingo daí. Nossa, é complicado, né? É por isso que eu disse, quando se trata de pessoas, assim, isso que é vamos colocar assim, seria uma das mais blandas de outros problemas que se deve enfrentar e, digamos, tem diversas histórias, eu aposto, né? Nossa. Mas, dia a dia, né? Mas essa é uma questão ainda, como eu falei, é um dos itens ali, né? Que é difícil, né? Por mais que a gente tente implantar os valores dentro seja da empresa e para as pessoas, ainda tem essa questão muito que é cultural e educação, né, das pessoas, de tentar, e também vontade de mudar, né? Então, por isso que eu disse, não próprio, para que eles entendam e mudem esses aspectos, essas atitudes. Né? Isso que eu acho que é mais complicado para vocês também. Esse é o ponto, professor, que às vezes a gente acaba perdendo funcionário, sabe? Porque a gente tenta, até teve não vou citar nome, nada, mas ele sofre muito com o problema da bebida. Ele é um ótimo funcionário quando ele vem trabalhar, bem especificado. Então, a gente tentou, tipo, principalmente isso ficou mais pro lado do meu pai fazer, vamos fazer um tratamento, vamos isso. Assim, a gente acaba criando daí aquela inimizade, a pessoa acaba saindo, sabe, por causa da agenda. Então, tudo, principalmente questão deles, assim, da gente chegar para falar para eles,
É complicado. Por isso que eu falei que eu quero me aperfeiçoar em psicologia ainda. Já tem mais uma graduação depois, né? Exato. Primeiro administrar a Só que é empresa, depois agora divertido. como tratar. Não é? É divertido. O Não, eu negócio imagino. é divertido. Nunca é rotina, sempre tem alguma coisa diferente na empresa. Né? Sim, e como a gente sempre comenta, né, professor, porque eles ficam a maioria do tempo conosco. Eles ficam mais conosco do que na própria casa. Então, querendo ou não querendo, eles também trazem os problemas de dentro de casa para a gente, né? Então, ali a gente tem que ter jogo de cintura para poder resolver. Às vezes a gente chega lá na empresa, principalmente a gente trabalha com bastante mulheres, então a gente já vê que uma já está mais quieta, a gente já tem que se aproximar, tentar entender o porquê. Às vezes tem umas que a gente já não dá mais atenção porque já sabe, né? De tantos anos com o decorrer, já sabe até o que está acontecendo. Então é assim, quando vê, passa a semana e assim vai. Correto. Histórias e histórias, né, Tati? Mas vamos lá, pessoal. Então, a primeira semana terá essa introdução ao planejamento estratégico, né? Então, sobre a formulação e implementação de estratégias e a avaliação, partindo daquele momento lá já de que a gente unindo as três disciplinas de ambientes e áreas empresariais, o empreendedorismo e agora o planejamento, é uma das principais disciplinas agora específicas de administração que vocês têm de um negócio, seja a gente aprendeu ali visualizar o que possa acontecer agora nos próximos meses, aqueles ambientes e cenários, de como a gente que empreender não é só querer não ter uma ideia, mas o empreender é ter uma ideia lucrativa, né, de executar um plano e que dê lucro. Agora, vindo do empreendedorismo para cá, é como que eu vou dar esse lucro? Então, primeiro eu tenho que ter uma noção bem clara do que eu quero a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Né? Então, através do planejamento estratégico, entendendo a formulação da estratégia, a implementação e depois da avaliação, a gente possa ir corrigindo com o tempo, com as variáveis de mercado, né? Por exemplo, o que aconteceu esse ano, e se moldando, se colocando dentro do mercado novamente para ter a nossa ideia de empreendedorismo ali, ter a lucratividade. Então, essa é a primeira semana, né? Então, se já está disponível, a partir de hoje entrou a disciplina para vocês. Já lembrando que este mês nós temos essa disciplina, né? Planejamento estratégico, como um momento review que segue ainda no mesmo modelo por enquanto, né? Vocês escolherem um dos tópicos, já está disponível lá. Escrever 20 linhas e pode postar à medida que vocês já fazerem. Né? Então, essa semana que vem, você pode postar. Já está disponível do momento review. Só que nós temos mais uma atividade que é o PIPA, né? O Projeto Inovador Profissional de Aprendizagem. Faço uma aula, eu vou trazer ele novamente e tentar fazer uma aula só sobre também mais e elaborar mais questões já dessa primeira estudo do caso tem lá no PIPA, que é uma disciplina separada. Né? Então, tem um estudo de caso e tem a gente responder algumas perguntas dentro de cada curso, seja de administração, de contábeis, de gestão, todos os cursos de gestão financeira, processos gerenciais, logística, dentro do seu curso tem aquele estudo de caso lá a gente localizar. O segundo momento do PIPA é uma empresa, então vocês podem fazer dentro da empresa que vocês já trabalham, ou se não de outra, com algumas perguntas que já estão colocadas lá no estudo de caso, fazer uma análise SWOT da empresa. Eu recomendaria, como sugestão, não que seja assim é só sugestão mesmo, que se vocês conseguissem fazer o trabalho já o primeiro e o segundo, porque daí em novembro vocês não precisam postar, você pode postar uma vez só. Então, foi posta até dia 31, o 1 e 2, o PIPA 1 e PIPA 2, que é essa continuidade, né? Então, na próxima aula a gente vai tratar sobre isso também, né? Então, vai explicar novamente, tirar as dúvidas. E continuar com a segunda semana. Pessoal, dúvidas agora sobre o planejamento estratégico? Me contem mais algum caso, igual histórias que nós temos, as cases aí que a Tati colocou. Se vocês trabalham em empresas e tem alguma coisa parecida. Vamos lá, pessoal. Perguntas? Relembrando, vocês, o pessoal que chegou depois, né, as notas é a partir de semana que vem.
Então, a prova foi até ontem, né? Então, agora precisa, esses dias, daí na semana que vem, já a gente entrega a nota no momento review e da participação, daí já sai a média final. Então, não se assustem se vocês entrarem hoje em notas e frequências, vão ver que aparece lá, estão em exame, mas não estão, porque só tem uma nota lá, tem mais 2 notas e fazer a média ainda. Alguém já notou lá em notas e frequências que estava em exame ou não? Ou ninguém viu isso? Eu. Eu também entrei lá para. Então, fiquem calmos, tranquilos, que ainda é uma nota. Calma que tem mais 2 notas depois da média final. Então, só a semana que vem. Então, não estão em exame ainda. Porque assim, ó, eu confesso, essa última prova, assim, foi meio chutômetro, sabe? Mas eu achei tão fácil a prova. Não, mas eu pensei assim, nossa, mas será que eu fui tão mal numa coisa assim que eu já tinha conhecimento, né? Mas enfim, né, fiquei tipo, meio triste, né? Olhei lá, tô em exame, pensei comigo. Não, calma. Aí por isso que eu mandei mensagem pro professor. Eu disse assim, meu Deus, tô em exame. Mas aí não, hoje eu vi o resultado, viu? Acertei 10, tá no lucro. Tá, porque daí é 10, é média 5, depois mais 2 pontos da Mãe do Rio e 2 pontos de participação. Então, já vai ficar média 9, né? É tranquilo. Pessoal, mais alguém com alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Franciele, Débora, o Sedmar, a Carla, a Bruna, tudo ok? O pessoal deixou ligado e foi jantar. Pessoal, então eu agradeço a participação, a gente fica por aqui hoje. Estou à disposição também no WhatsApp, qualquer dúvida me chamem lá. Semana que vem, no mesmo horário, bate local, bate horário, a gente continua com a segunda semana. Certo, pessoal? Muito obrigado pela participação aí a todos. E desejo uma boa noite para vocês e um bom final de semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Até mais. Até mais. Boa noite.